A galera do Palpite Futebol, começando mais um Palpite Futebol para este sabadão, dia 21 de setembro aí, galerinha, dia de muitos jogos. Separei aqui 19 jogos que vocês possam estar apostando, beleza? Mas antes de começar com os palpites aí, peço que se inscreva no canal e deixe aquele like, firmeza, galerinha. Sem mais enrolação aí, vamos partir do primeiro palpite de hoje, Liga Alemã, Bayern vs Col. A equipe do Bayern é uma equipe que vem embalada, 5 jogos de visibilidade, 3 vitórias, 2 empates. A equipe do Cu, 23 derrotas, 1 vitória no tempo regulamentar, 1 empate, 1 vitória nas penalidades. Nos últimos 5 confrontos, 4 vitórias do Bayern e 1 empate. Partida que podemos cravar, vitória da equipe do Bayern, o jogo acima de 2 gols e meio. Freiburgo vs Augsburgo. A equipe do Freiburgo aí é uma equipe que vem de 4 vitórias e 1 derrota. A equipe do Augsburgo vem de 3 derrotas, 1 empate e 1 vitória. Nos últimos 5 confrontos, 2 empates, 2 vitórias do Freiburgo e 1 vitória do Augsburgo. Partida que podemos cravar, vitória com empate do Freiburgo. O jogo de ambas as equipes marcam. Leverkusen vs União Berlim. A equipe do Leverkusen aí é uma equipe que nos últimos 5 jogos vem de 2 vitórias, 2 derrotas e 1 empate. A equipe do União Berlim vem de 2 vitórias, 2 derrotas e 1 empate também. Nos últimos 2 confrontos, 2 vitórias do Leverkusen. Partida que podemos cravar como uma possível zebra, vitória do União Berlim com empate. O jogo de ambas as equipes marcam. Bremen vs RB Leipzig. A equipe do Bremen é uma equipe que nos últimos 5 jogos vem de 2 derrotas e 3 vitórias. A equipe do RB Leipzig vem embalado, 5 jogos de visibilidade, 4 vitórias e 1 empate. Nos últimos 5 confrontos, 2 vitórias para cada lado e 1 empate. Partida que podemos cravar, vitória com empate do RB Leipzig. O jogo de ambas as equipes marcam. Espanha, La Liga, Vila Real vs Valladolid. A equipe do Vila Real aí é uma equipe que nos últimos 5 jogos vem de 2 empates, 2 vitórias e 1 derrota. A equipe do Valladolid vem de 2 derrotas, 2 empates, 1 vitória, 3 jogos sem vencer. Nos últimos 5 confrontos, 2 vitórias para cada lado e 1 empate. Partida que podemos cravar, vitória do Vila Real. O jogo de ambas as equipes marcam. Levante vs Eibar. A equipe do Levante aí é uma equipe que nos últimos 5 jogos vem de 3 vitórias e 2 derrotas. A equipe do Eibar vem numa zica, 5 jogos sem vencer, 3 derrotas e 2 empates. Nos últimos 5 confrontos, 3 empates e 1 vitória para cada lado. Partida que podemos cravar, vitória com empate do Levante. O jogo de ambas as equipes marcam. Atlético de Madrid vs Celta Vigo. A equipe do Atlético de Madrid aí é uma equipe que nos últimos 5 jogos vem de 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota. A equipe do Celta vem de 2 derrotas, 2 empates e 1 vitória, 3 jogos sem vencer. Nos últimos 5 confrontos, 1 vitória do Celta e 4 vitórias do Atlético de Madrid. Partida que podemos cravar, vitória do Atlético de Madrid. O jogo acima de 1 gol e meio. Granada vs Barcelona. A equipe do Granada aí é uma equipe que nos últimos 5 jogos vem de 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota. A equipe do Barcelona vem de 1 derrota, 2 vitórias e 2 empates, 4 jogos de visibilidade. Nos últimos 5 confrontos, 5 vitórias do Barcelona. A equipe do Messi aí já começou a entrar aí no jogo recentemente. Partida que podemos cravar, vitória do Barcelona. O jogo acima de 2 gols e meio. E França, Liga 1, Marseille vs Montpellier. A equipe do Marcelo aí é uma equipe que nos últimos 5 jogos vem de 1 derrota, 1 empate e 3 vitórias, 4 jogos de visibilidade. A equipe do Montpellier vem de 2 vitórias, 2 derrotas e 1 empate. Nos últimos 5 confrontos, 2 empates, 2 vitórias do Marcelo e 1 vitória do Montpellier. Partida que podemos cravar, vitória ou empate do Marcelo. O jogo de ambas as equipes marcam. Nice vs Dijon. A equipe do Nice aí vem de 3 vitórias e 2 derrotas. A equipe do Dijon vem numa zica, 5 jogos sem vencer, 4 derrotas e 1 empate. Nos últimos 5 confrontos, 2 vitórias do Dijon e 3 vitórias do Nice. Partida que podemos cravar, vitória do Nice ou empate. O jogo acima de 1 gol e meio. Inglaterra, campeonato inglês, Leicester vs Tottenham. A equipe do Leicester aí é uma equipe que nos últimos 5 jogos vem de 2 vitórias, 2 empates, 1 derrota, 1 vitória nas penalidades. A equipe do Tottenham vem de 3 empates, 1 vitória e 1 derrota, 3 jogos de visibilidade. Nos últimos 5 confrontos, 4 vitórias do Tottenham e 1 vitória do Leicester. Partida que podemos cravar como uma possível zebra, vitória do Leicester com empate ou jogo acima de 1 gol e meio.
Everton versus Sheffield. A equipe do Everton aí é uma equipe que vem embalada jogando como mandante, 5 jogos de visibilidade, 5 vitórias seguidas. A equipe do Sheffield aí vem de 2 empates, 2 vitórias e uma derrota jogando como visitante. Vem fazendo campeonato aí regular. Partida que podemos cravar vitória da equipe do Everton com empate. O jogo de ambas as equipes marcam. Corrigindo aí, galerinha, que a vitória com empate do Leicester aí não é considerada como uma possível zebra. Manchester City versus Watford. A equipe do Manchester City aí é uma equipe que vem de 3 vitórias, um empate e uma derrota. A equipe do Watford vem de 2 derrotas, 2 empates e uma vitória. Nos últimos 5 confrontos, 5 vitórias do Manchester City. Partida que podemos cravar vitória do Manchester City ou jogo acima de 2,5 gols. Em Itália, Série A, Udinese versus Brescia. A equipe do Udinese aí é uma equipe que nos últimos 5 jogos vem de 3 vitórias e 2 derrotas. A equipe do Brasil aí é uma equipe que vem de 3 vitórias e 2 derrotas também. Nos últimos 5 confrontos aí, 3 vitórias do Udinese, 1 vitória do Brasil e um empate. Partida que podemos cravar vitória do Udinese com empate ou jogo acima de 1,5 gols. Juventus versus Verona. A equipe do Juventus aí é uma equipe que é bastante favorita, já que nos últimos 5 confrontos vem de 5 jogos de visibilidade, 3 vitórias e 2 empates. A equipe do Verona aí vem de 2 derrotas, 2 empates, 1 vitória e 1 derrota nas finalidades. Nos últimos 5 confrontos, 3 vitórias do Juventus, 1 empate e 1 vitória do Verona. Partida que podemos cravar vitória do Juventus, o jogo acima de 2,5 gols. Milan versus Internazionale. A equipe do Milan aí é uma equipe que nos últimos 5 jogos vem de 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota. A equipe do Internazionale vem embalado 5 jogos de visibilidade, 3 vitórias, 2 empates e 1 vitória nas penalidades. Nos últimos 5 confrontos, 3 vitórias do Internazionale e 2 empates. Partida que podemos gravar vitória com empate do Internazionale ou jogo acima de 1,5 gols. Espanha, La Liga 2 aí, Cádiz versus La Coruna. A equipe do Cádiz aí é uma equipe que nos últimos 5 jogos vem de 4 vitórias e 1 derrota. A equipe do La Coruna vem numa zica, 5 jogos sem vencer, 3 empates e 2 derrotas. Nos últimos 4 confrontos, 2 empates e 1 vitória para cada lado. Partida que podemos cravar vitória com empate do Cádiz, o jogo acima de 1,5 gols. Sacarosa versus Lugo. A equipe do Sacarosa é uma equipe que nos últimos 5 jogos vem embalado, 5 jogos de visibilidade, 4 vitórias e 1 empate. A equipe do Lugo aí vem de 3 empates, 1 vitória e 1 derrota. Nos últimos 5 confrontos, 3 vitórias do Sacarosa e 2 vitórias do Lugo. Partida que podemos cravar vitória com empate do Sacarosa, o jogo acima de 1,5 gols. Raio Vallecano versus Almeria. A equipe do Raio Vallecano aí é uma equipe que nos últimos 5 jogos vem de 2 vitórias, 2 empates e 1 derrota. A equipe do Almeria aí vem embalada, 5 jogos de visibilidade, 4 vitórias e 1 empate. Nos últimos 5 confrontos, 4 vitórias do Raio Vallecano e 1 vitória do Almeria. Partida que podemos cravar vitória com empate do Almeria. O jogo de ambas as equipes marcam. E foi essa, galerinha, a análise e palpite mais possível zebra deste sabadão. Lembrando que estarei deixando todos os links necessários na nossa descrição do nosso vídeo aí, galerinha. Link do nosso Instagram, link do nosso grupo do WhatsApp grátis, para que vocês possam tirar todas as suas dúvidas. Logo aí de lado, galerinha, na tela tem o nosso número para vocês falar aí sobre a nossa consultoria VIP, galerinha. Também, logo aí, galerinha, clica aí no vídeo que tá aparecendo na tela, que vai aparecer os palpites do Brasileirão Série A, B e C, falou? E muito mais. Até o próximo vídeo e valeu!